Nossa aula. Vamos, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós pedimos, Senhor, nos abençoe para que nós possamos receber a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada a gente terminou o primeiro mandamento, né? E vamos começar hoje o segundo mandamento. É na pergunta 71 da nossa apostila, do nosso catecismo. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 até o versículo 6. Então, aqui em Êxodo 20, a gente tem o segundo mandamento. O primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, né? Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, tá? Então, a gente vai começar hoje a falar do segundo mandamento. Talvez a gente vai levar umas duas, eu creio 3 semanas aí no máximo para terminar o segundo mandamento. Mas a gente vai começar hoje, se Deus quiser, vamos começar bem. Vamos para a pergunta 72, então, do Catecismo. Como obedecemos ao segundo mandamento? Nós não devemos produzir qualquer coisa material de qualquer tipo que possa servir como ídolo, nem tolerar qualquer rival de qualquer tipo ao lugar de Deus em nossas vidas. O versículo é Marcos 12, versículo 30. Vamos dar uma olhada lá. Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, esse mandamento aqui, de que nós não vamos fazer mais escultura para adorar ele, ele está dentro desse mandamento mais amplo, de que você tem que amar ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. É claro que se você ama o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, não vai ter lugar para você colocar nenhum ídolo, né? Você está colocando todo o seu amor em Deus. Agora vamos lá, o segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 e 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 e 14. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então aqui, claramente, Paulo fala: não se façam idólatras. Ele descreve ali um trecho que a gente vai ver com mais cuidado em Êxodo, quando o povo fez um ídolo de um bezerro e começou a festejar diante desse bezerro. E o versículo 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Qualquer coisa de qualquer tipo que possa se parecer uma idolatria, você tem que sair fora dela. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Né? Que
1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui é a história dos Tessalonicenses, é um exemplo de deixar os ídolos para buscar o Senhor. E 1 João capítulo 5, versículo 21. 1 João capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então os ídolos são um problema grave, um problema sério, nós temos que nos guardar deles. Nós temos que tomar muito cuidado para não entrar pelo caminho dos ídolos, né? Então, essa seria a parte mais simples da aula. Vamos começar a refletir um pouquinho mais sobre o segundo mandamento, certo? Vou ler de novo aqui o texto de Êxodo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, irmãos, ele é muito parecido com o primeiro mandamento, justamente porque os dois tratam do tema da adoração. Quem você adora, né? Esse é o tema do primeiro e do segundo mandamento. Quem você adora. Mas existe uma diferença aqui entre esses dois mandamentos, tá? Existe uma diferença. Primeiro que o primeiro mandamento, ele é mais positivo do que o segundo. Quando eu falo positivo, aqui não é no sentido de bom e mal. Não. Positivo, afirmação. Negativo, negação, certo? Então, no primeiro mandamento, o foco é mais dizer quem você tem que adorar. E no segundo mandamento, o foco é mais especificar coisas a não adorar, né? No caso, a imagem de escultura. E Jacó Armínio, ele vai e divide ainda dois tipos de idolatria, colocando a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. Ele coloca dois tipos de idolatria. Então tem aquela idolatria, o primeiro tipo, que é proibida no primeiro mandamento, e que é aquilo que eu falei para vocês. Que era aquela idolatria? Oferecer, certo, a algum ser que não é Deus a adoração que se deve só a Deus. Então, se eu ofereço a algum ser que não é Deus uma adoração que pertence só a Deus, isso é uma ofensa. Esse é o primeiro tipo de idolatria. O segundo tipo de idolatria, que é o que está no segundo mandamento, é quando você adora o Deus verdadeiro ou um falso Deus, tanto faz, mas você faz isso por meio de uma imagem. Se você adorar, seja o Deus verdadeiro, seja um falso Deus, por meio de uma imagem, certo? Você vai estar cometendo o segundo tipo de idolatria, que é o que é proibido no segundo mandamento. Então, o primeiro tipo de idolatria, você oferecer a algum ser que não é Deus aquilo que só devia ser oferecido a Deus, ao Deus verdadeiro. O segundo tipo de idolatria, você oferecer aquilo que se deve oferecer só a Deus a uma imagem. Se você oferece a uma imagem, quer aquela imagem seja uma imagem que você acha que é de Deus, do Deus verdadeiro, ou de um Deus falso, né? São dois tipos de idolatria. A gente está entrando agora especificamente no segundo tipo de idolatria. E a questão, irmãos, da imagem de escultura é muito importante. A gente precisa entender que a imagem de escultura não é um problema pequeno. A imagem de escultura é um problema grave que a gente tem que lidar com ele. Porque Deus, primeiro de tudo, Ele ordena que não se faça nenhuma imagem para ser usada na adoração. Nenhuma
imagem. Deus não quer que faça nenhuma imagem para ser usada na adoração. Essa especificação é muito importante. E essa ordem, ela é repetida ao longo do Pentateuco. Não é só onde a gente leu, está lá em Êxodo 20, verso 4, né? Não farás para ti imagem de escultura, mas também está em Levítico 26, versículo 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui repete o mesmo, a coisa com mais detalhes. Você vai lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Então aqui, claramente, ele repete a mesma ordem: não faça nenhum tipo de imagem que você vai usar na adoração. E não é só isso, irmãos. Existe, na verdade, uma ordem na parte de Deus de que se destruam as imagens que já foram feitas. Então, você tem uma ordem para não fazer nenhum tipo de imagem que vai ser usado na adoração e uma ordem para destruir aquelas imagens que já foram feitas. Você está lá em Deuteronômio ainda, pula lá no capítulo 7, versículos 5 e 25. Vamos ler o 5, depois o 25. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Então aqui Deus está falando, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não só não vão fazer imagens, né? Vocês vão destruir as imagens que vocês encontraram no caminho, de ídolos que o pessoal foi construindo, foi produzindo, com os altares, com os templos, tudo que você for achando, você vai destruindo. E olha o versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, quer dizer, você vai queimar e você não vai nem querer ficar com o ouro que cobre essas imagens, que muitas dessas imagens eram cobertas a ouro, cobertas a prata, a metais preciosos. Deus fala, você queima tudo, destrói tudo para você não cair em um laço. E existe uma maldição para quem descumprir esse mandamento. Lá em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 15. Se alguém fizesse uma imagem de escultura, se alguém fizer uma imagem de escultura, tem uma maldição sobre a cabeça dele. Versículo 15 diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Então, se o camarada fizesse uma imagem de escultura para adorar e escondesse ela em algum lugar, aquilo era uma maldição para ele. Por que tem essa maldição aqui em Israel? Porque aqui o povo está coletivamente amaldiçoando aquele camarada que fez a imagem e escondeu ela. Então ninguém sabe que ele tem uma imagem. Então eles estão coletivamente amaldiçoando ele. Esse aqui é o capítulo 27, versículo 15. Se ele fosse descoberto, não era para ser amaldiçoado, era para ser punido, era para ser executado. Agora, existe uma bênção também sobre quem cumpre o mandamento, especialmente sobre quem destrói essas imagens. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3 até o 7. Porque no 8º ano de seu reinado,
Sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, e aí você vê aqui, ele está contando a história de Josias. E ele está falando como ele temeu ao Senhor e buscou ao Senhor. Quando ele começou a buscar o Senhor, ele foi purificando Judá e Jerusalém do quê? Das imagens de escultura que eles adoravam. E aí ele vai começar a contar como é que foi esse processo de purificação. O processo de purificação foi assim, ó, na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então, como é que foi essa purificação que o rei Josias fez? Ele saiu por aí procurando de cidade em cidade e destruindo os altares e as imagens de escultura que ele foi encontrando. E ele aqui ele é elogiado. Ele, aqui diz, olha, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então ele é abençoado por causa dessa atitude dele de fazer isso. Então você vê que se para você isso é uma questão que não tem muita importância, isso não muda o fato de que para Deus é uma questão muito importante. Para Deus era uma questão muito importante. Ele queria muito que eu e você, ele quer muito que eu e você não tenhamos imagens que nós adoremos, que nós usemos na adoração. Agora vamos dar uma olhada na questão do que são essas imagens. As imagens, elas são semelhança do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. É a semelhança do que há. Né? Se você pegar no versículo 4, Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Nem um tipo de imagem de escultura, mesmo que seja semelhante a alguma coisa que já existe aí no céu, na terra ou debaixo da terra. Né? Deus proibiu, mesmo que elas sejam coisas semelhantes. Os fabricantes de ídolo, o que você precisa entender sobre essa questão da imagem? O fabricante do ídolo, o cara que produz o ídolo, via de regra, e o cara que adora o ídolo, né? Ele não acredita que a imagem em si é que esteja sendo adorada. Geralmente, quando você vai conversar, eu até hoje nunca tive a oportunidade de encontrar alguém que falasse assim, não, eu estou adorando aqui essa estatueta, né? Ou esta pequena imagem. Geralmente, qual que é a conversa? Eu estou adorando a pessoa, o ser, o espírito que está representado por esta imagem. Todos eles falam a mesma coisa. Tanto no hinduísmo, como no budismo, como no catolicismo, como no umbandismo, como no shintoísmo, como em qualquer religião que eu já tenha tido contato e que eu conversei sobre o assunto, o que eu descubro sempre é que a pessoa vai dizer, olha, eu não estou adorando a imagem é uma representação do ser que eu estou adorando. E eles então explicam, olha, essa imagem ela representa o ser que está sendo adorado e, portanto, eu respeito a imagem, né? Eu venero a imagem, né? Até o ponto em que ela representa aquele ser que eu adoro, né? É isso que a pessoa vai dizer, geralmente a explicação é essa. Então, o que é que isso implica? Que para o idólatra, na cabeça de um idólatra, existe uma ligação entre a imagem de escultura e a realidade no mundo invisível do ser que é representado por ela. O que isso significa?
aquela imagem de escultura, na mente do idólatra, na cabeça dele, ela se torna um ponto de contato com o mundo invisível, não é? Então, se você falar com ele, falar assim, olha, tá, então você não adora essa imagem. Não adora essa imagem. Então, joga fora, queima ela. Não pode. Por quê? Porque se eu jogar ela fora, é como se eu estivesse desprezando o ser que ela representa, como se eu estivesse jogando fora o ser que ela representa, né? Então você vê, por exemplo, aquele costume que tinha no Brasil, olha, o santo casamenteiro, essa pessoa estava solteira há muito tempo, né? E o santo casamenteiro estava lá, e ela acendendo vela para o santo casamenteiro e tal, e não casava nunca, ela ia lá, botava o santo de ponta cabeça num copo d'água, né? Para ver se ele apressava em responder a reza dela. Qual que era a ideia disso? É porque aquele santo, aquela pequena imagem, era uma representação, certo? Do santo mesmo, do ser que ela estava. Então, quando ela colocava a imagem de cabeça no copo d'água, aquilo estava de alguma maneira causando incômodo naquele ser espiritual representado na imagem. E isso você vê, geralmente tem esse hábito, quando a pessoa tem o hábito de orar ou de fazer rezas para imagens, às vezes elas mudam a imagem de lugar e para você que não significa nada, porque para você é como se fosse um móvel na casa. Mas para ela está mudando de lugar, aquilo dali está incomodando o ser espiritual que é representado naquela imagem. Existe uma ligação entre a imagem e o mundo invisível. Então, por exemplo, se você vai num templo budista, né, você vê aquela imagem, tem o Buda sentado, tem o Buda deitado, tem o Buda de pé, tem o Buda fazendo esse sinal com a mão, aquele sinal com a mão, tem dezenas de imagens diferentes de Buda, cada uma com o seu significado, né? E muitas delas cobertas ou às vezes até de ouro maciço, toda ela feita de ouro. Agora, se você perguntar para um budista que está ali oferecendo a sua veneração, a sua adoração para aquela imagem, se Buda é aquela imagem, ele vai dizer não, Buda não é o ouro daquele ícone, daquela imagem que está sendo venerada. Mas ele acredita que o adorador está adorando Buda ao se prostrar diante do ídolo de Buda, né? Buda não é aquele ouro que está ali na frente dele, mas quando ele se prostra diante daquele ouro, daquela imagem, Buda está recebendo aquela adoração por meio do seu ídolo, né? E ele conta aquele ato que o camarada fez para o ídolo como se fosse um mérito a favor dele, como se ele tivesse feito aquilo para Buda. Então, algumas coisas que você vê interessante nessa ideia de mérito é que se você vai num templo budista, por exemplo, lá na Tailândia, você vai encontrar, às vezes, dezenas de imagens, né? Dezenas, às vezes, bancos, todos eles marcados com o nome da pessoa que colocou o banco no templo, ou com a pessoa que comprou aquela imagem. E, dependendo do objeto que ela dá, vamos supor, o tamanho da imagem que é produzido para aquele ídolo, ela recebe um mérito maior. Agora, irmãos, essa é a explicação do idólatra, não importa de qual seja a religião que ele segue, né? Ele sempre vai partir para esse ponto. Mas Deus não se deixa enganar com essas explicações, tá? Deus não se deixa enganar, Deus não aceita essas justificativas. Por quê, irmãos? Porque o ser representado nas imagens não é uma realidade invisível. Ele não existe. Ele simplesmente não existe. Então, se a pessoa falar assim, olha, eu não estou adorando a imagem de Buda, eu estou adorando o Buda que é representado na imagem. Não é verdade, ela está adorando a imagem. Essa é a verdade, essa é a realidade. Embora ela queira dar ali a sua explicação, né?
O adorador ali que está diante daquela imagem, de fato, ele adora a pedra, a madeira, o ouro, né? O objeto físico é a única coisa que ele está adorando. Porque não existe aquele ser que ele diz que está sendo representado ali por aquela imagem, ele não existe. Ou ele não é Deus, ou ele não pode receber aquele tipo de adoração. Então vamos lá em Isaías capítulo 44 para você ver como é que Deus trata disso. Isaías capítulo 44, versículo 9 até o 20. Olha como é que Deus trata desse assunto. Diz assim: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Então aqui Deus está falando, olha, esses caras que fabricam imagens, né, eles sabem que aquilo que eles estão produzindo é nada. Tudo que eles estão fazendo é nada. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. E aí Deus vai descrevendo. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. Então, quer dizer, Deus está falando, como é que um camarada que sente sede, que sente fome, que fica cansado, não aguenta mais trabalhar, ele pode estar criando um Deus ali enquanto ele faz a sua obra de arte? O artífice em madeira estende o cordel, com lápis esboça uma imagem, alisa com plana, marca com compasso, faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. E aí Deus começa a mostrar como que o negócio é ridículo. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto, quer dizer, ele vai lá, corta, ele está falando do lenhador, o camarada foi lá, cortou uma madeira, com uma parte da madeira ele acendeu a luz, com a outra parte da madeira ele assou uma carne, e com o que sobra daquela madeira que ele cortou, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Você está entendendo? Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, o seu coração já não pode entender, o coração dele já perdeu a sensibilidade. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade eu queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Porque é isso que é. O ídolo é um pedaço de árvore, é um pedaço de pedra. Ele não é representação de uma coisa espiritual, né? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confia. Então aqui Deus ele não aceita essa desculpa. Deus simplesmente não aceita esse papo, né? De que, não, mas não é a imagem que eu estou adorando o ser que ela representa. Não é verdade, você está adorando a imagem. É o pedaço de pau que você está adorando, é o pedaço de ouro que você está adorando, porque Buda não está do lado de lá recebendo nada, né? A única coisa que está ali, que existe, é aquela imagem de escultura. E Paulo fala que o ídolo, aquela imagem, não é nada no mundo, ele não representa nada do mundo invisível. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4.
1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ou seja, mas eu tenho aqui, você está dizendo que só existe um Deus, só existe o Deus da Bíblia, só existe o Deus Criador, o Pai de Jesus Cristo. Então, mas e esse Deus aqui que eu tenho aqui, é o Deus Baco, o Deus Júpiter, né? Está aqui a imagem dele. O que você me diz dele? Eu digo, eu digo que aquilo ali é só uma imagem, só um pedaço de pedra. Júpiter não existe, Baco não existe, né? Esses seres divinos representados por aquela imagem não existem. Por isso que Paulo fala que o ídolo não é nada no mundo. Em outras palavras, o Deus que está sendo adorado por meio do ídolo não existe. Aquele ser representado pela imagem ali de escultura é uma imaginação do homem que não tem existência no mundo real, né? O único Deus que existe é o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, o Pai de Jesus Cristo. Mas existe alguma relação, qualquer que seja, entre o ídolo e o mundo espiritual? Sim, existe, tá? Mas essa ligação não é com algum Deus em alguma esfera superior da existência, né? Por quê? Porque o Baco não existe, Brahma não existe, Baal não existe, Moloque não existe. Os deuses representados por essas imagens não são reais. Não são reais. Então, o que é a ligação dessas imagens com o mundo espiritual, se não é com algum Deus que elas representem? Elas têm uma ligação com demônios. Demônios, né, que estão ali por trás daquelas imagens. Não são deuses, mas demônios. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, a pessoa que está ali diante daquela imagem, quando ela sacrifica alguma coisa, ela não está entrando em contato com o ser divino por trás daquela imagem, ela está entrando em contato com demônios. É isso que tem no mundo invisível por trás daquela imagem de escultura. Quem adora essas imagens não está de forma alguma honrando a Deus ou a algum Deus. Ele está honrando quem então? Se ele não está honrando Deus nenhum, nem o verdadeiro, nem os outros falsos. Então o que ele está honrando? Ele está honrando e adorando demônios. É isso que a Bíblia diz. A gente tem que dizer o que a Bíblia diz, mesmo que seja uma palavra dura, mas é aquilo que a Escritura ensina, né? Então não importa mesmo que se dê, até, eu quero assim deixar esse ponto até aqui pelo menos fechado, antes de chegar num ponto novo. Isso é a realidade da Bíblia, certo? Então vamos fechar esse ponto. Quem está adorando aquela imagem não está entrando em contato com Deus, está entrando em contato com demônios, né? Mas e se aquela imagem for uma imagem de Deus, do Deus verdadeiro, de Deus Jeová? Se eu fizer uma imagem de Jeová e adorar a Jeová, adorar ao Pai de Jesus Cristo e tiver uma imagem dele ali, aquilo ali vai ser um ídolo ainda? Você não acha que se você destruir uma imagem de Deus, do Deus verdadeiro, você vai estar desonrando a Deus, né? Mas não, Deus diz que se você fizer uma imagem dizendo que é do Deus verdadeiro, que aquilo lá é um ídolo, tem que ser destruído. Tem que ser destruído. E tem exemplos com abundância disso nas Escrituras, né? Tem exemplos com abundância. Primeiro exemplo
É o bezerro de ouro que os judeus fizeram quando eles saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, foram para o Sinai, e ali Deus chama Moisés para subir no monte. Ele fica 40 dias no monte, e os israelitas falam para Arão: olha, lá em Êxodo 32, faz deuses aí para a gente, porque esse Moisés que tirou a gente do Egito sumiu lá e a gente acha que não vai voltar mais não, morreu o homem lá. Imagina, irmãos, eles olharam para a montanha pegando fogo, nuvem, e eles falaram: o camarada que está ali morreu, morreu, não sobrou nada dele, porque olha a situação daquela montanha, ele está lá faz 40 dias, não volta. E aí Arão vai lá e faz aquela imagem de escultura. Vamos lá em Êxodo 32, para você entender o que aconteceu ali. Êxodo capítulo 32. Que diz o seguinte, quando chega no versículo 5, depois que Arão fabricou aquele ídolo, que era um bezerro de ouro, ele fala assim, que Arão, vendo isso, edificou um altar diante do ídolo, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor, a Jeová. Então ele criou aquele ídolo, aquele bezerro, e chamou ele de Jeová. Chamou ele do nome de Deus. Então no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então foi uma festa ali tremenda na frente daquele bezerro, e todo mundo falando: estamos adorando Jeová. Estamos adorando Deus verdadeiro, mas eles estavam diante do bezerro de ouro, que tinha acabado de ser produzido e fabricado por Arão. Outro exemplo disso é a mãe de Mica, né? E a gente sabe, antes de falar da mãe de Mica, a gente sabe que Deus condenou aquele bezerro de ouro que os israelitas fabricaram no deserto. E, na verdade, muitos deles morreram ali, receberam a pena de morte por terem fabricado aquele ídolo. E depois, lá em Juízes 17, você vê a história desse camarada chamado Mica, que tinha a mãe dele. Ele devolveu um certo dinheiro para a mãe dele, e ela pega e dá aquele dinheiro. Ela diz que ela dedica aquele dinheiro a Jeová para fazer uma imagem de escultura, lá em Juízes 17, 3. E aquilo se torna um ídolo. Ela pega e fala assim: olha, eu vou oferecer o meu voto aqui dessa quantia de dinheiro para o Senhor Jeová. E para quê? Para fazer uma imagem. E ela é condenada, né? E agora o último exemplo que a gente tem, né, que eu achei na escritura, pode ter outros, mas esse aqui é muito importante. São 3 exemplos marcantes, né? O exemplo do bezerro de ouro no deserto, o exemplo da imagem que a mãe de Mica fez, e o exemplo de Jeroboão, do rei Jeroboão, que fabricou 2 bezerros de ouro, lá em 1 Reis 12, 28, e falou para o povo: esse aqui é o seu Deus, esse aqui é Jeová, povo de Israel. E Deus ali trouxe condenação já praticamente imediatamente no capítulo 13, você já vê Deus trazendo juízo sobre Jeroboão, porque ele fez uma imagem de escultura e chamou ela de Jeová, chamou ela de Deus verdadeiro. Então, mesmo sendo uma imagem dedicada a Deus, a Jeová, se tratava de idolatria e foi condenada por Deus, né? E, na verdade, irmãos, essa concessão feita à idolatria, quando a gente adora a Deus por meio de uma imagem falsa, isso abre o povo de Deus para mais tarde adorar deuses falsos com imagens falsas, né? Quando você começa a produzir imagens do Deus verdadeiro, para adorar o Deus verdadeiro através de imagens, o que acontece é que você se abre para futuramente adorar falsos deuses. O povo de Israel começou adorando os bezerros de ouro, e daqui a pouco eles estavam adorando Baal, Moloque, Neustã, né? Astarote,
Já não estavam mais nem se preocupando em colocar o nome do ídolo deles de Jeová. Já estavam bem assim, a lá vão ter mesmo, colocando ali o nome dos ídolos, dos deuses falsos deles, né? Então é muito importante, irmãos, que a gente entenda esse princípio. Mesmo que a imagem seja do Deus verdadeiro, é idolatria. Mesmo que você fale, não, essa imagem aqui é de Deus Pai, ou de Deus Filho, ou de Deus Espírito Santo, ou essa imagem aqui é da Trindade. O camarada tem que ter uma imaginação fantástica para fazer uma imagem dessa, né? Vai ser um negócio muito estranho. Mas se ele fizer, é idolatria, é abominação, tem que ser destruída, não pode fazer, não pode fazer. Irmãos, de fato, a adoração dessas imagens, quando a pessoa começa a adorar imagens, mesmo que sejam imagens que ela diz ali que são do Deus verdadeiro, já é uma rejeição ao Deus verdadeiro. Vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, eles começam a adorar essas imagens porque antes eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Já é uma rejeição do Deus verdadeiro. Irmãos, não existe espaço vazio, não existe vácuo, né, nesse quesito. O homem que rejeita o Deus incorruptível passa a adorar deuses corruptíveis, que são sempre semelhança do que há em cima no céu e embaixo na terra. São coisas corruptíveis. E você não pode pegar uma coisa corruptível, fazer uma imagem, qualquer imagem que você produzir vai ser de uma coisa corruptível. E aí você pegar e colocar o nome do Deus verdadeiro naquela imagem. Você já está mudando a glória de Deus, você está limitando, você está destruindo, né, a realidade de Deus quando você coloca ela numa imagem. Então vamos parar por aqui hoje. Semana que vem, se Deus quiser, a gente segue a partir daqui, colocando aí duas questões importantes que são: primeiro, a gente vai ter que elucidar e explicar aquelas imagens que Deus mandou Moisés colocar no tabernáculo, e também a questão da encarnação de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse estudo, por essa palavra. Eu peço que o Senhor coloque no nosso coração o temor de Deus, para que nós realmente, meu Deus, venhamos amar-te e não buscar nenhum tipo de ídolo, Senhor, e respeitar realmente a Tua palavra, respeitar aquilo que o Senhor disse nas Escrituras e não querer ser criativos além daquilo que a Bíblia manda, Senhor, meu Deus, e criativos para desobedecer. Nos livra disso, Pai, em nome de Jesus. Amém.